O silêncio que cura. A primeira lição estoica para a alma em dor. Você já sentiu que as palavras dos outros tinham poder demais sobre você? Como se bastasse uma crítica para abalar sua autoestima. Como se o silêncio de alguém que você ama fosse um grito que machuca. Se isso ressoou dentro de você, respira fundo. Você está prestes a conhecer uma sabedoria milenar que pode libertar sua alma do sofrimento silencioso que você carrega há anos. O estoicismo não é uma filosofia fria, é na verdade uma espiritualidade profunda disfarçada de razão. Uma sabedoria que não te ensina a se desconectar da vida, mas a se reconectar com o que realmente importa. E tudo começa no silêncio. A primeira lição estoica é clara. Não são as coisas que nos ferem, mas o juízo que fazemos sobre elas. Essa frase de Epicteto tem o poder de quebrar correntes invisíveis que nos prendem ao sofrimento. Quantas vezes você foi prisioneiro da interpretação que fez de algo, um olhar atravessado, que você jurou ser desprezo, uma mensagem não respondida que virou rejeição, uma ausência que doeu como abandono. E se tudo isso estivesse apenas na sua mente? Epicteto nos ensina que você pode ser livre agora sem mudar o outro, sem forçar o mundo. Basta mudar o que você diz a si mesmo sobre o que acontece. O estoico aprende a observar sem julgar. A dor vem, mas ele não se funde a ela. Ele a observa como um visitante. E isso por si só já começa a curar. Imagine o poder que você teria se não reagisse impulsivamente a cada estímulo externo, se não permitisse que as emoções alheias governassem o seu dia, se soubesse respirar antes de responder, se praticasse o silêncio antes de explodir. Esse é o verdadeiro poder, aquele que não precisa dominar os outros, porque já domina a si mesmo. Marco Aurélio escreveu em suas Meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará a força que você procura está aí, no ponto exato em que você para de culpar o mundo e começa a cuidar da sua alma como um guardião sagrado. Talvez você tenha vivido boa parte da sua vida sentindo que os outros tinham controle sobre como você se sentia, mas isso não precisa continuar. Você pode mudar agora, com uma decisão silenciosa, com uma respiração profunda, com uma nova escolha: não reagir, observar, crescer. E por que isso é tão difícil? Porque nosso ego quer lutar, quer responder à altura, quer provar que está certo. Mas o espírito elevado sabe que a verdadeira vitória é interna. O estoicismo nos convida a subir um degrau acima das reações humanas automáticas, a viver em um estado de consciência onde nada nos tira do eixo, porque o nosso centro não está mais fora, e sim dentro. O silêncio estoico não é apatia, é maturidade espiritual. É a decisão de não se ferir mais com o que não tem controle, de proteger sua energia como algo sagrado, de cuidar da sua paz como quem cuida de um templo. Essa é a primeira chave. E talvez ela seja exatamente o que sua alma precisava lembrar hoje: a tempestade interna. Como controlar o que você sente sem reprimir nada. Você já tentou ignorar uma emoção, fingir que não está com raiva ou sorrir por fora enquanto por dentro está em pedaços. Essa é a armadilha de muitos que buscam a paz. Confundem repressão com domínio emocional. Mas o estoicismo verdadeiro não ensina a engolir sentimentos. Ele nos ensina a compreendê-los até que eles não nos governem mais. Quando você se sente irritado, ansioso ou magoado, a mente tende a fugir, reagir ou se esconder. Mas o sábio estoico não foge, ele acolhe a emoção como uma mensagem do corpo e da alma. Ele a examina como um alquimista examina um ingrediente raro, porque ali está o segredo da transmutação. A raiva é uma breve loucura, dizia Sêneca. E o que ele queria dizer com isso? Que todo estado emocional intenso é, na verdade, uma perda temporária da razão e da alma. Mas quando você observa a emoção sem ceder a ela, algo mágico acontece.
ela começa a perder o controle sobre você. Ela se transforma em clareza. Pense em quantas decisões impensadas você já tomou no calor da raiva, em quantos arrependimentos nasceram da impulsividade. Agora imagine como seria sua vida se você cultivasse a calma antes da ação, se cada palavra sua nascesse do centro e não da dor. Essa é a força do estoico. Ele não se anula, ele se aprimora, ele sente e escolhe o que fazer com o que sente. Essa consciência muda tudo, porque quando você para de brigar com suas emoções, você começa a educá-las. Elas deixam de ser monstros e passam a ser aliados. A ansiedade mostra onde falta a presença, a raiva revela onde ainda dói. A tristeza aponta para o que ainda precisa ser acolhido, e a partir dessa consciência nasce uma alma mais sábia. Mas atenção, isso não acontece de um dia para o outro. É uma jornada, uma prática, uma escolha diária de presença. Marco Aurélio, imperador e filósofo, enfrentava guerras, traições, perdas. E ainda assim escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Poderoso, não? Isso significa que mesmo em meio ao caos, você pode escolher pensar diferente, sentir diferente, viver diferente. Mas para isso é preciso calar o barulho externo, reduzir o ruído das opiniões, das redes, das comparações e voltar-se para dentro, porque é dentro de você que está o verdadeiro campo de batalha. E é ali que você vencerá. Não pela força, mas pela consciência. O estoico moderno não é aquele que vive frio como uma rocha, mas aquele que ama com profundidade sem se apegar, que sente tudo, mas não se perde em nada, que vive intensamente, mas não se destrói por dentro. Esse é o convite para você agora. Reconheça sua raiva, mas não se torne ela. Sinta sua tristeza, mas não a alimente com pensamentos escuros. Observe sua ansiedade, mas não acredite em cada medo que ela te conta. Você tem poder, e esse poder nasce no silêncio, no momento em que você respira fundo e escolhe: eu não sou essa emoção, eu estou acima dela. Essa é a prática estoica. E a prática, com o tempo, vira natureza. Você se torna firme como a rocha, mas leve como o vento. E isso transforma tudo: seus relacionamentos, suas decisões, sua energia. As pessoas vão sentir a diferença, mas mais do que elas, você vai sentir. Você vai se lembrar de quem é, de quem sempre foi, e da paz que te espera quando você domina em silêncio o mundo dentro de si. O poder invisível do silêncio. Como ele cura o que a voz não alcança. Existe um tipo de sabedoria que não se aprende com palavras. Ela nasce no silêncio, cresce no vazio e floresce quando você para de tentar controlar tudo e começa a apenas observar. Esse é o silêncio estoico. Não é o silêncio do medo, nem da omissão. É o silêncio do sábio. Aquele que vê tudo, mas responde apenas ao que merece sua energia. Aquele que sente tudo, mas não se curva diante de cada emoção. Nos tempos antigos, os maiores mestres não falavam demais, porque sabiam: quanto mais você fala, mais entrega seu poder. Quanto mais você se explica, mais se desconecta de si. E não se engane, isso vale hoje mais do que nunca. Vivemos numa era onde todos gritam para serem ouvidos, mas poucos escutam. Todos opinam, mas poucos refletem. Todos querem falar, mas ninguém quer ficar em silêncio. É por isso que o silêncio se tornou uma arma espiritual, uma proteção, uma cura. Quando você silencia, você acessa algo sagrado, a sua própria presença. Você percebe que nem tudo precisa de resposta, que nem todo ataque merece reação, e que há vitórias que só o silêncio pode conquistar. Sêneca dizia: nada é tão honroso quanto o silêncio de quem pode responder, mas escolhe não fazê-lo. Esse é um gesto de grandeza. É ter domínio sobre si mesmo a ponto de não reagir automaticamente. Você não precisa provar nada. Você não precisa convencer ninguém. Você só precisa se manter centrado. E é no silêncio que você ouve a sua intuição, a voz da alma, a orientação do alto. Mas esse silêncio é incômodo no começo.
Porque ele te obriga a encarar o que está dentro, e o que está dentro às vezes grita. Por isso, muitos evitam. Preenchem a vida com ruído, distração, correria, qualquer coisa para não se encarar. Mas você não está aqui para fugir, você está aqui para despertar. E despertar exige silêncio, exige que você se recolha, que você observe, que você ouça sua respiração, seus pensamentos, seus sentimentos, sem julgamento, com presença. Esse é o caminho da cura. E sabe o que acontece quando você cultiva o silêncio todos os dias? Você começa a enxergar com clareza. A intuição se torna mais forte que o medo. A paz se torna mais poderosa que a ansiedade. E o mundo interno passa a governar o externo. Você para de reagir por impulso e começa a responder com consciência. Você se torna imperturbável, não porque não sente, mas porque aprendeu a não se deixar levar. Não porque se endureceu, mas porque se aprofundou. E esse tipo de força é rara, é magnética, é respeitada até por quem não entende. Porque o silêncio tem essa força. Ele impõe sem agredir, ele transforma sem fazer barulho, ele cura onde nenhuma palavra alcançaria. Por isso, nos momentos de dúvida, silencie. Nos momentos de dor, respire. Nos momentos de raiva, observe. E você verá, o silêncio é mais sábio que a fala, mais forte que a gritaria, mais curador que o desabafo. Não à toa, os grandes sábios do passado se retiravam. Iam para o deserto, para a montanha, para a floresta, porque sabiam, longe do ruído, a alma fala. E é ali que você se encontra. Não se trata de se isolar do mundo, mas de não permitir que o mundo te afaste de si. Se trata de criar espaços de quietude em meio ao caos, de fazer do silêncio uma prática diária, um santuário interior. E nesse santuário, você se cura, você se encontra, você se transforma. O mestre interior, a consciência silenciosa que guia os escolhidos. Depois que você atravessa o silêncio, você não é mais o mesmo. Porque quem caminha pelas profundezas da própria alma não volta raso. Ele volta com olhos diferentes, com uma calma que incomoda, com uma presença que fala mesmo sem dizer uma palavra. É assim que nascem os verdadeiros mestres. Não nas universidades, mas no deserto da alma, a travessia silenciosa onde o ego morre e o espírito desperta. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, enfrentou guerras, traições, doenças, perdas, e mesmo diante de tudo, escreveu: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Compreenda isso e encontrará a força." Essa é a essência do estoicismo. Não controlar o mundo, mas dominar o próprio mundo interior. Não mudar o que está fora, mas mudar como você responde ao que vem de fora. E essa sabedoria é espiritual, é profunda, é transformadora, porque no momento em que você assume essa responsabilidade interior, você para de se fazer de vítima. Você não terceiriza mais a sua paz. Você não negocia mais sua verdade para agradar os outros. Você simplesmente é. E essa autenticidade silenciosa é o que move os escolhidos. Os que estão despertando, os que sentem que não pertencem a esse mundo, mas foram enviados para transformá-lo. E transformar não é fazer barulho, é vibrar em uma frequência que muda o ambiente, é entrar em um lugar e trazer paz, é calar um conflito com o olhar, é inspirar sem precisar convencer. Essa é a missão dos que despertaram, dominar a si mesmos para servir ao mundo, ser um espelho daquilo que é possível, um lembrete vivo de que existe uma forma mais elevada de viver, mas o caminho é solitário, porque a maioria ainda vive no automático, reage a tudo, busca culpados, se alimenta de distração, de drama, de medo. Você vai parecer estranho, distante, frio, mas só você sabe a profundidade do que está cultivando. Você não é frio, você é centrado, você não é distante, você é seletivo, você não é estranho, você é consciente, e essa consciência não precisa se explicar. Ela só vive com integridade, com simplicidade, com presença. E essa presença muda tudo. Ela atrai o que está alinhado.
Ela repele o que está em dissonância. Ela guia suas decisões mesmo quando tudo parece incerto. Você não precisa de certezas, precisa de consciência. Você não precisa que tudo dê certo, precisa estar certo dentro de si. E isso se constrói no silêncio. É ali que o mestre interior fala, não em voz alta, mas com uma certeza serena, uma sensação de é por aqui. Uma paz que não faz barulho, mas diz tudo. Essa é a bússola dos escolhidos. E ela só funciona quando a mente silencia, quando o ego para de gritar, quando a alma volta a respirar. Por isso, honre o silêncio, busque-o diariamente. Faça dele um hábito, um refúgio, uma prática espiritual. Medite, caminhe sem fones de ouvido, sente-se consigo mesmo, ouça sua respiração, apenas esteja. E você verá, a vida fica mais leve, as emoções deixam de te dominar e tudo começa a fluir com mais sabedoria. Você se torna um pilar, uma âncora, um farol. E mesmo em meio ao caos, você permanece, porque aprendeu o segredo dos antigos. O verdadeiro poder não está na força, está no domínio de si, na quietude interior, no silêncio que cura, guia e desperta. Esse é o caminho dos fortes, dos sábios, dos escolhidos. Mente em movimento, onde sua consciência se expande e sua alma encontra direção.